Acredito que a verdade tem muita importância e acho que dentro de uma avaliação verdadeira da experiência humana há muita profundidade, beleza e significado a ser encontrado, extraído, criado. Entenda, você não pode ter uma vida como a minha. A minha vida é minha, a sua é a sua, você precisa criá-la. Se tiver dúvidas, seja gentil, sempre seja gentil. Isso não só te tornará melhor na vida, mas também serve como um ótimo conselho de carreira e para todo o seu futuro. Apenas escutem, cultivem a humildade e mantenham-se firmes. De onde eu estou tirando essas frases? Te conto agora, porque esse livro eu indico com todo o meu coração para você. Uma leitura super descontraída, fácil, mas profunda, incrivelmente profunda. Eu tô falando desse livro Você Não Tem Que Ter um Sonho, do Tim Tim. Um ator, compositor, escritor, artista maravilhoso e extremamente engraçado. Foi uma surpresa que eu recebi da minha parceira Cultrix, a editora que está aí no 2º ano de parceria comigo. E é claro, já no início desse vídeo te conto que você tem 20% de desconto usando o meu cupom MENDES20 lá no site da Cultrix. Só você ir lá comprar esse livro, qualquer outro do catálogo, usando o meu cupom MENDES20, você vai ter 20% de desconto. Agora, esse livro aqui ele foi uma surpresa muito grande. Primeiro, é um livro que se eu encontrasse nas livrarias eu não compraria de forma alguma, mas à medida em que eu fui lendo, ele me deixou curioso, por isso que eu comecei logo a ler, quando eu recebi. Eu falei, por que eu não tenho que ter um sonho? Foi logo uma pegada, uma surpresa que na verdade eu nunca tinha pensado sobre. Como psicólogo, como alguém que está sempre na clínica, né, e eu faço as minhas terapias também, muitas vezes a pauta das sessões, elas giram em torno do sonho, a necessidade de sonhar e a necessidade de lutar pela realização de sonhos que nós sonhamos. Nossa, esse livro ele foi destruindo algumas camadas da necessidade de sonhar para realizar. Se você parar um pouco e olhar friamente para a sua vida, talvez você perceba que nem tudo o que você conquistou e te faz muito bem, te faz feliz hoje, foram sonhados um dia. E nem por isso tem menos valor, nem por isso você descartaria da sua vida, nem por isso você vai deixar de ser grato, de ser grata pelo que você vive, pelo que você conquistou. Na verdade, muitas das grandes coisas que nós realizamos na nossa vida, é possível que tenhamos sonhado, mas como todo sonho, ele está no campo do ideal, e não é exatamente como nós conquistamos, como nós vivemos, e às vezes a realidade nos surpreende sendo maior do que o sonho, nos surpreende nos dando algo que nunca sonhamos. E por isso nos surpreende, porque não passou pela nossa cabeça. E quando nós ficamos scrollando a tela das nossas redes sociais diariamente, 24 horas, por vezes, e aí eu falo por mim, e por isso esse livro foi muito marcante, por vezes eu me pegava tentando entender e descobrir os meus sonhos. E isso me gerava uma ansiedade muito grande, porque, nossa, parece que se eu não tenho clareza dos meus sonhos, como eu vou realizar algo na minha vida? Como se o sonho fosse a única bússola existencial, como se os sonhos eles fossem o único caminho que nos pudesse dar alguma direção de realização. Como o sonho fosse o único mapa de sentido para a nossa vida. Isso é muito errado, isso é uma grande mentira. Até mesmo se partirmos da logoterapia, que é a abordagem que eu trabalho, vamos entender que o sentido da vida ele não é algo, né, sobrenatural, ele não é algo que está em outro mundo ou somente numa abstração de sonhar, de idealizar, mas está no concreto da vida. E quando a gente se pega presos, achando que precisamos sonhar, e aí entramos naquele perigo muito grande de achar que precisamos realizar sonhos para ter uma vida boa, para ter uma vida feliz, para nos sentirmos completos. A gente cai numa armadilha muito grande. Primeiro porque não dá tempo de sonhar tanto assim todos os dias, a todo momento.
A vida, como ela nos exige que a gente dê conta de muita coisa. E a gente precisa dar conta de demandas, de prazos, de trabalho, de estudos, de família, amigos, da nossa própria vida, do lazer, do descanso. E que horas que eu vou sonhar, senão a hora que eu durmo? E às vezes os sonhos de quando a gente está dormindo são verdadeiros pesadelos e não vão servir também nada de um caminho para ser realizado na nossa vida, para nos guiar. Às vezes vem algumas inspirações, é verdade, quando eu tenho muita dificuldade de me lembrar do que eu sonho, mas às vezes eu acordo e lembro de bons sonhos que eu tive e penso sobre aquilo durante o dia, levo para terapia, tento tirar algum sentido daquilo, mas não é todo dia, não é sempre, nem lembro a última vez que isso aconteceu. Então não é parâmetro. Ter sonhos e sonhar não é parâmetro. É bom? É ótimo. É necessário para alguns momentos da sua vida. Se você puder sonhar, se você tiver esperança suficiente no mundo de hoje para você conseguir ter bons sonhos e esses sonhos se tornarem projetos e você lutar por isso para realizações na sua vida pessoal, social, seja lá como for, sonhe. Não estou aqui menosprezando o sonho ou te dizendo que não é para sonhar mais, não é isso, mas a capa do livro diz algo muito importante que nós esquecemos. Você não precisa, você não tem que ter um sonho necessariamente, obrigatoriamente. Eu, durante a semana, alguém que acompanhou os meus vídeos anteriores deve estar percebendo que minha voz não é assim, né? Eu tô meio fanho, com a voz horrível, até o rosto meio cansado. 2 semanas que eu já tô numa gripe muito forte, tive um problema sério também de garganta que deu uma complicação para as amígdalas incharem e fecharem a garganta durante 2 dias, foi bem complexo. E eu não sonhei com isso, ninguém sonha em ficar doente, ninguém sonha em ter que ficar de repouso, em ficar de cama, em ter que parar as suas atividades, não poder cumprir os seus prazos, as suas demandas, mas isso foi o que a vida colocou diante de mim. E porque eu tive, talvez, projetos frustrados dessas últimas semanas, dos últimos dias, a minha vida não parou, a minha vida não perdeu a sua dignidade, o seu valor, mas mesmo na situação em que eu estava, que agora eu estou me recuperando, estou bem melhor, graças a Deus, são oportunidades de parar e rever muitas coisas daquilo que nós já vivemos e daquilo que nós ainda queremos viver quando tiver 100%, quando você tiver 100%, se estiver passando por um momento complexo, né, algum mal-estar, alguma coisa do tipo, mas isso não tem necessariamente a ver com a obrigação de sonhar. Sonhar coisas grandiosas, sonhar coisas que, na verdade, podem gerar até mais ansiedade, mais dificuldade de você trabalhar para conquistar aquilo que você deseja, do que se não estivesse sonhando. E aí a segunda armadilha que, quando esse discurso de sonho, de necessidade de sonhar, pode colocar diante de nós, é quando a gente fica no desespero, na ansiedade de ter um sonho, e a gente percebe que muitas pessoas estão conquistando coisas. E como eu falava no início do vídeo, nem tudo que nós conquistamos sonhamos. E aí parece que somente as pessoas que sonham, que conseguem sonhar, elas conseguem conquistar algo. Ou tudo que as pessoas conquistaram, elas sonharam para aquilo. Olha, eu te garanto que tudo que as pessoas conquistaram com lealdade, com justiça, sem passar por cima de ninguém, o primeiro grande passo pode ter sido sim sonhar. Mas o que superou o sonho foi todo o trabalho duro, foi todo o processo e o caminho que elas fizeram até a conquista do que foi conquistado. Então não é simplesmente o sonho que muda a vida, mas é o que, se você tiver um sonho, é o que você faz com esse sonho. Isso está muito próximo da questão do sofrimento, porque o sofrimento não é algo que nós buscamos, não é algo que nós queremos, mas se a vida impõe o sofrimento sobre nós e nós sofremos, nós precisamos escolher o que vamos fazer com ele. E às vezes, o próprio sofrimento ele se torna um caminho de projeto, um caminho de realização para a nossa própria vida, para a sua vida. Se você está sofrendo hoje, se te dói existir, eu sei, dói existir às vezes. Dói acordar, levantar da cama, encarar o dia. Mas muitas vezes essa dor, ela vem preenchida com possibilidades. Possibilidades de realização, possibilidades de sonhos nascerem,
Porque a vida ela é uma verdadeira surpresa. E o Tim Tim, nesse livro, ele vai trazendo vários insights, várias sacadas muito contra-intuitivas nessa ideia de que você não precisa ter a obrigação de sonhar, você não precisa levar a vida que todo mundo leva, você não tem que fazer de fato o que todo mundo faz. Talvez você vai querer fazer o que todo mundo faz e não vai ter os resultados. E lembrando que tentar fazer o que todo mundo faz é aquilo que o Frankl, lá em 1930 e pouco, quando ele começou a elaboração dos conceitos da logoterapia, ele já falou, olha, fazer o que todo mundo faz é um conformismo. É você se conformar com o que todo mundo está fazendo, perder a sua autonomia, perder a sua capacidade de criar, de realizar os seus sonhos, não os dos outros, e isso vai te levar para um lugar. Tenha certeza. Que lugar é esse? O vazio existencial, de colocar num tédio e esvaziar a sua vida de qualquer possibilidade de sentido. Portanto, não caia no conformismo, não faça o que todo mundo faz, mas o que você quer fazer. Se você sonha, qual é o seu sonho? Mas, Lucas, todo mundo da minha família já falou que esse sonho não vai dar certo, eu não tenho, né, condições financeiras para isso, para realizar, na verdade eu vou desistir. O que você faz com o sonho que você tem? Se você tem esse sonho. Desistir é você enterrar aquilo que a sua própria vida te fez sonhar. Você não sabe o dia de amanhã. É verdade, e eu acredito em tudo que você pode me falar de objeção dos seus sonhos e dos seus projetos. Mas eu acredito muito nas surpresas da vida. O Tim Tim, eu lia, né, um dos parágrafos que ele falava, a sua vida ela é impressionante. A sua vida ela é maravilhosa. Então aproveite. E eu te falo, aproveite as surpresas e o que você não sabe do que vai acontecer amanhã. E não saber o que vai acontecer no dia de amanhã é um grande motivo para você manter firme o seu sonho e trabalhar e viver por ele. Você tem certeza que ele vai dar errado? Não. Mas você tem certeza que ele vai dar certo? Também não. E o que você faz entre essas duas incertezas? Trabalhe, viva, encare as dificuldades, encare tudo aquilo que tenta te obstruir o caminho e te mostrar que vai dar errado, e muitas vezes realmente somente pensamentos ruins, pensamentos limitantes se colocam diante de nós, e eu te falo, trabalhe, lute, vai atrás, tenta conquistar um dia de cada vez, e lembre-se, amanhã você não tem ideia do que vai acontecer. Para o bom e para o ruim, para o melhor e para o pior, você não tem ideia do que vai acontecer no dia de amanhã, mas a tua vida é maravilhosa e ela pode acontecer grandes coisas e nós esperamos que isso aconteça, mas precisamos trabalhar para isso. Precisamos viver nessa esperança. Sair de todo tipo de conformismo, de fazer o que as pessoas fazem, que esperam que a gente faça, e também o segundo caminho, que é o vazio existencial, certo, que tira todo o sentido da nossa vida, que Frankl também nos ensinou, é o totalitarismo. Fica fazendo só o que todo mundo manda você fazer. Às vezes, a gente entra naquela dinâmica de somente querer obedecer o que os outros falam pra gente fazer porque é mais simples, você não precisa assumir responsabilidade, você não precisa de uma autonomia, é somente seguir o que os outros falam e você vai enterrando aquilo que é próprio seu. Toda a sua possibilidade de dar sentido à vida, de criar, de elaborar projetos, de sonhar. E se para você faz sentido sonhar, e ter um sonho para realizar, sonhe. Sonhe os seus sonhos e viva por eles. Mas não esqueça, você não precisa de um sonho, você não precisa ter um sonho necessariamente para ser feliz. Você pode ter ideias, você pode ter projetos. Se para você sonho, ter um sonho, é somente aquilo que você vê nas redes sociais, muitas vezes as pessoas falando, dizendo que querem conquistar, você não precisa ter um sonho. Você precisa ter um sentido na sua vida. Você precisa ter um caminho para saber por onde você vai caminhar e onde você quer chegar. É Alice no País das Maravilhas, né? Então, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve e você não sabe onde você vai chegar. Então não é por qualquer caminho, não é por qualquer lugar. E o sonho não é o único meio de se ter um caminho para chegar em algum lugar. É necessário sentido e é necessário esperança. Penso que a esperança, pelo menos para mim, é o pilar fundamental que me faz encarar a dureza de acordar todos os dias. Para mim, alguém me perguntou no Instagram esses dias qual era a minha maior dificuldade. E eu falo, minha maior dificuldade é acordar cedo.
Não gosto de acordar cedo, não gosto de trabalhar cedo, então o meu primeiro grande desafio, que já me gasta muita energia, eu encaro assim que eu abro os olhos quando eu acordo. Isso é muito difícil. Porque, assim, existem pessoas que elas vão encarando dificuldades durante o dia, né? Às vezes pode vir depois do almoço, às vezes pode vir só no final do dia. Então, para mim é um pouco mais complexo, porque a minha primeira grande dificuldade é ao abrir os olhos. Até abro os olhos. Mas levantar da cama, meu Deus do céu. Antes das 6:30 da manhã, então, olha, tenha certeza que eu vou ter que lutar muito e eu vou levantar cansado. E eu não tenho vergonha de falar isso, eu não tenho vergonha de falar dessa minha fraqueza, porque e cada um tem a sua. E reconhecer essa fraqueza me ajuda a me cuidar melhor, porque eu tenho me cuidado muito mais na hora de dormir, tentando deitar mais cedo, tentando fazer atividades mais tranquilas no final do dia. Então, gente, é assim. À medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se cuidando, a gente vai estruturando a nossa vida e sem perceber, sinceramente, a gente vai tendo uma vida maravilhosa. A gente vai vivendo uma vida maravilhosa. Nos intervalos dessa vida maravilhosa, a gente consegue sonhar. E aí a gente pode sonhar grandes sonhos. Mas esses sonhos não podem nos aprisionar, não podem nos deixar mais ansiosos. Eles precisam ser um caminho de realização de sentido, assim como o próprio sentido da vida, que é necessário que nós tenhamos todos os dias para ser realizado e para ser conquistado nas nossas relações, no nosso relacionamento conosco mesmo, descobrindo quem nós somos, o que nós gostamos, o que não gostamos, quem nós somos, quem nós não queremos ser, quem nós queremos nos tornar. E muitas vezes querer nos tornar algo pode ser um sonho. O que eu quero te dizer, afinal de tudo, mais uma vez eu repito, você não precisa ter um sonho, leia esse livro, eu indico com o meu coração, de verdade, vai ser uma leitura muito gostosa, eu tenho certeza que vai te distrair, vai te fazer muito bem. Se você estiver passando por um momento difícil, complicado, mais um motivo para você se arriscar nessa leitura. Se você não gosta desse tipo de leitura, como eu falei, eu jamais compraria lá, olhando assim na livraria, eu não compraria, mas que me surpreendeu, que me fez rir. Eu não rio com livros. Primeiro porque se você olhar aqui na minha biblioteca, eu não tenho livros dessa categoria, né, engraçados ou, enfim, mais descontraídos. Todos os meus livros são muito sérios, são muito mais técnicos, né? O máximo que eu tenho que não é técnico é a literatura, mas isso daqui foi uma surpresa muito grande e que me ajudou a ver a vida com outros olhos, a pensar os sonhos com outros olhos e entender que, independente do que as pessoas estejam conquistando à minha volta, não é simplesmente porque elas sonharam, mas porque, de alguma forma, e aí eu repito, sendo justas, honestas, porque muita gente conquista grandes coisas na sem vergonhice e a gente tem visto cada vez mais uma série aí de corrupção de pessoas que conquistaram muito, né? Pessoas que manjaram, pessoas que jogaram na nossa cara que tinham, e aí, poxa, é melhor não ter do que viver aquela vida e tá passando por tudo que essas pessoas estão passando hoje. E para aquelas que ainda não foram descobertas, eu tenho certeza que em algum momento a casa cai, o sonho ele vai ser destruído. E para nós que trabalhamos pela justiça, pela honestidade, que os nossos sonhos eles sejam o motor então dos nossos trabalhos, dos nossos esforços, que acordar e levantar todos os dias cedo seja o meu desafio a ser vencido. E acima de tudo, a esperança não nos falte, porque a esperança, ela nunca decepciona. Para você que me acompanha por aqui, eu peço, se você gostou, se fez sentido tudo que eu compartilhei um pouco nesse vídeo de hoje, dá um like, compartilha. Se você não é inscrito, olha, eu fico abismado como tem gente que me assiste e não é inscrito no canal. Porque não é possível, se você me assistiu até agora é porque você gostou. Se você gostou, por que você não se inscreve no canal? Então se inscreve no canal, isso vai me ajudar com certeza a alcançar outros corações, eu estou aqui para isso. Você com certeza também já me ouviu falar sobre a minha vontade. Aí é um sonho, olha só, é um sonho meu, que não é um sonho grandioso, não é um sonho complexo, não é um sonho sobrenatural, mas é um sonho formar, e eu estou formando, estou criando uma comunidade aqui, e eu quero você comigo nessa comunidade, você faz parte, você pode fazer parte da realização desse meu sonho e me ajudar a realizá-lo compartilhando, mostrando esse canal para outras pessoas, para que possam também vir fazer parte e me ajudar a realizar um grande sonho. Se inscreve, dá um like, compartilha, e eu acho que o roteiro é só isso mesmo, o roteiro que tem que repetir sempre, é pedir like e se inscrever.
e comentar. Então, se você gostou realmente, coloca alguma reflexão do que eu falei, do que esse vídeo possa ter gerado lá no fundo do seu coração, porque eu amo também escutar você e entender como que minhas palavras, como meus pensamentos e a minha própria vida ecoaram para você. Não se esqueça que a vida ela tem muito sentido. Eu quero te encontrar no próximo vídeo. Tchau, tchau.